Salve galera, eu sou o EC, eu tô aqui para trazer para vocês mais um review de Kingdom. Review do capítulo 710, intitulado Mundos Diferentes. O capítulo saiu hoje, beleza? 5 de março. Então vamos lá trazer esse review legal, muito foda esse capítulo para vocês. Finalmente vemos do que os dois generais de Seika, Kansaro e Giaga, são capazes. Nessa primeira página aí nos é mostrado, durante a marcha desse exército do Nordeste, esse enorme exército de Qin, para a região de Jian, o diálogo entre os soldados que estão na marcha. O consenso entre eles ali é que todos eles foram reunidos de diversas cidades de pequeno e médio porte até, algumas até muito isoladas. Literalmente, esse foi um exército montado às pressas, que eles desconhecem os próprios números. Um deles até fala: ouvi pelos boatos aí de que somos em torno de 200 mil. Outro até fala de uma cidade aí que não... Tem uma cidade até chamada Soukan, que ela fica bem nos limites dos Cafundó do Judi, também foram convocados a se juntar. Um deles até diz que da última vez que um último exército de 200 mil foi levantado foi durante o arco de Gyou. E que eles conseguiram tomar Gyou e recentemente eles souberam que tomaram Heiou e Bujou, aquelas forças. Posteriormente, um deles até menciona que por essa quantidade de números deles, é muito provável que eles sejam enviados para campanhas bem prolongadas. O outro até diz que não vê a hora de voltar para casa, e o outro diz: cara, a gente mal começou a marchar e tu já tá querendo voltar para casa. O oficial ali, chamado Capitão Shukaku, ele empenha seus homens dizendo que, na verdade, eles têm que se animar. Afinal, eles vão se juntar a dois dos atuais 6 grandes generais de Qin, Ozen e Kanki, e isso traz uma certa euforia para os homens ali. Então eles almejam conquistas e também alçarem a cargos melhores. Até que, num belíssimo painel duplo, esse mesmo local em onde esse oficial está conversando com seus soldados, eles olham para o lado e veem um mar de cavaleiros de Zal descendo os desfiladeiros, os penhascos ali, e se lançando em cima deles. Assim que o capitão Shukaku avisa sobre o ataque inimigo, o general Sorrakou, que está um pouco mais na frente aí, é ele que comanda esses 200 mil homens, percebe que tem algo acontecendo atrás dele, nas linhas atrás. Percebam que esse ataque aí das tropas de Romo às tropas de Qin, ele se iniciou lá no fundo, ou seja, eles já selaram a rota de fuga do general de Qin. Mas quando Sorrakou olha para o lado dele, ele vê que ainda tem soldados Zhao acima deles. E esses vão ser o que vão desferir o golpe decisivo na parte em que o Sorrakou tá. Vemos o seguinte, galera. Kansaro, que está aí acima na direção do general Sorrakou, ele é informado pelo seu soldado ali de que Giaga iniciou o ataque ali na retaguarda. Foi Giaga quem começou atacando. Ele diz que isso era esperado, afinal Giaga é um pouco impaciente. E Sorrakou agora começa a pensar consigo que para esse ataque ter vindo deles do norte, com certeza veio de Romou, pelo menos isso o cara conseguiu descobrir. E ele começa a empenhar seus homens a lutarem contra essas tropas, dizendo: uma mera cidade ousa enviar um exército para tentar parar o nosso de 200 mil. E ele começa a justamente empenhar seus soldados a lidarem com isso. Um dos soldados ali comenta para o Kansaro: será estupidez ou coragem? E Kansaro, descendo seu elmo esse que ele porta no capítulo 704, quando eles são apresentados. O Kansaro tá ali na frente, vocês vão ver que ele tá com o elmo nos braços, enquanto ele tá falando com o Lorde de Romou. Ele diz: isso nós vamos ver. E agora é o Kansaro quem vai iniciar seu ataque. Agora na cidade de Soukan, ali entre Kantan e Jian, o local alvo, Ibuku com seus oficiais recebem um relatório do que aconteceu em Atsuyo. Eles recebem a notícia de que exércitos marcharam de Atsuyo, mas que o exército Ozen não está entre eles. Banenji comenta que isso é ótimo, afinal, Hibuku teve êxito na primeira parte do plano dele. E com isso, suas maquinações estão caminhando para o caminho que eles esperam. Gakusho, ali um dos generais de Seika que Hibuku levou consigo em sua comitiva, comenta assim como Hibuku previu. E Hibuku diz que agora as forças de Qin que marcham para o norte de Atsuyo foram cortadas pela metade. Logo em seguida, um mensageiro adentra a sala e diz que o exército de Taigen, de Qin, o exército nordeste, acabou de marchar em direção a Jian, e que o número deles é de 200 mil.
Da mesma forma, o exército de Romul também se preparou para sair e interceptá-los. Percebam que o teor das notícias que Hibuku percebe são um pouco atrasados do que acontece no momento. Por isso eles vão até deduzir nessa mesma página que, para eles estarem recebendo esse tipo de notícia, muito provavelmente as duas forças já estão em confronto. Ali o Futê até se espanta com o número, de fato são números assustadores. A Kaine diz que isso também já era esperado pelo Hibuku. Boranji comenta se isso é bom para eles. E Gakushou diz que isso não vai ser difícil. Gakushou diz que graças a Hibuku os preparativos em Homou foram feitos a tempo. Além disso, aqueles dois estão lá. Ele começa falando do Jiaga, dizendo que ele é um dos melhores generais de Seika. E é dito que ele sozinho ele eliminou cerca de 100 soldados de Yan na época em que Yan atacou durante o último arco de Gyou. Antes do exército de Qin entrar em confronto com o exército de Zhao, Yan atacou primeiro. E foi Shibashou com cerca de 5.000 homens que parou aquele ataque de Yan da força principal. E foi dito aqui que Jiaga também estava lá, eliminou cerca de 100 soldados sozinhos. Futei diz que durante o tempo em que ele estava como parasita em Seika com Hibuku e os demais da comitiva, ele nunca teve a oportunidade de conhecer o Jiaga. Agora o outro general de Seika, chamado Joukario, que é mais parrudo e tem uma cicatriz no olho, ele diz que Jiaga na verdade é um resultado do cruzamento entre um humano e um macaco. E ele diz, a propósito, o general, na verdade, o general mais forte de Seika sou eu. Gakushou não dá muita bola para isso. Gakushou prossegue dizendo que, na verdade, Jiaga realmente é muito forte. Mas aquele que é mais confiável é o Kansaru. Ele diz que dentre todos os generais de Seika, incluindo eles dois que estão aí, dentre todos, Kansaru é o único que é o braço direito do próprio Shibashou. Ele diz, em outras palavras, se deixarmos de lado o próprio Shibashou, Kansaru é o general mais poderoso de Seika. Temos uma página dupla e linda do Kansaru partindo vários soldados de Qin. Da mesma forma como o Jiaga estava fazendo, o Jiaga também partia até cavalos. Esses dois caras são monstruosos. E esses dois que estão com o Hibuku não devem perder muito para eles em nada. Depois desse ataque, o Kansaru ele tem uma pequena oportunidade de trocar palavras ali com o Sorako, o general de Qin que lidera essas tropas. E o Sorako está começando a se questionar de por que as tropas de Homou são tão fortes e por que tem tantas ainda. O Kansaru disse que na verdade eles tiveram 6 meses de preparação, foi muito tempo que eles tiveram para se preparar para todo esse momento. Ele diz que o general de Qin foi muito imprudente. Sorako os questiona se eles também possuem 200.000 como números para o resultado estar sendo dessa forma. Ele diz, na verdade nós somos no máximo 10.000. O fato é que todos esses 10.000 estão a cavalos. Não tem uma tropa aí, não tem uma unidade aí que esteja a pé, galera. Todos estão a cavalos. Mas o Kansaru diz, se você tem a impressão de que somos numericamente superiores, você já tira tudo por aí. É que a qualidade de nossos soldados é superior à dos seus. Desde a moral, a preparação. Ele diz, vocês não passam de um amontoado de tropas recrutadas de diversas cidades de uma grande área para formarem essa grande massa. E isso é verdade, vocês tiram pelo começo do capítulo. São de várias cidades de pequena e médio porte. Muitos deles nem são acostumados com a guerra. Diferente dos 200.000 que foram impostos em Gyou, sob o comando de Otawa ou Zenkanki, esses 200.000 nem se comparam. Aqueles 200.000 eram como se fossem tropas de elite, tropas acostumadas ao combate. Tu tinha 50.000 do exército Kanki, 70.000 do Ozen, 50.000 da Yotawa, fora os exércitos do Eki e as unidades Rishin, Gakuga e Gyokuro. Todos tropas experientes e robustas de combate. Ali era de fato um exército experiente. O resultado não seria esse. Se fosse aquele exército de 200.000, não estou colocando nem os oficiais, galera. Se fosse aquele exército de 200.000 de Gyou sofrendo esse ataque aqui de 10.000, esses 10.000 estariam em sérios perigos, porque ali eram tropas com moral elevadas, tropas confiantes e versadas em combate. Esses 200.000 são soldados recrutados de guarnições e cidades. É uma grande massa formada por Shoryukon. Eles são mais como auxiliares, são mais para contar em números e reforços. Eles não são a grande força principal. As grandes forças, claro, são o exército de Ozen, o exército do Kanki
e os exércitos dos jovens comandantes que também estão marchando para Jian. E cansado de justamente isso, vocês são um exército recrutado apressadamente, um exército improvisado. Eu aposto que vocês já marcharam, vocês já estavam marchando achando que tinham ganhado. E isso era visto até no semblante do próprio Sorraco e dos seus oficiais no último capítulo, e dos próprios homens que marchavam aqui já bem confiantes. Ele diz, por outro lado, nossos homens tiveram 6 meses de treinamento feroz, com nada mais nada menos do que toda a confiança do Estado depositada sobre suas costas. Afinal, essa é a segunda parte do plano de Hibuku, e ela é vital para que a terceira parte decisiva possa dar certo. Então ele diz, somar essas responsabilidades e o tempo de treinamento, a diferença na qualidade de nossos soldados é imensa comparada a de vocês. É por isso que vocês têm a impressão de que temos números e qualidades esmagadoras sobre vocês. Ele literalmente está esculachando e humilhando o Sorraku. Ele diz que o resultado dessa batalha foi decidida antes de começar. E obviamente vocês não sabiam que esse plano estava sendo imposto. O Sorraku começa a pensar nisso. Espera, em 6 meses, vocês tiveram 6 meses para se preparar. Vocês anteciparam que em 6 meses tudo isso aconteceria. Eles, obviamente, quem previu tudo isso foi Hibuku-sama. O Sorraku se assusta com o que ele acaba de ouvir, mas isso é verdade. Isso evidencia o quão Hibuku é um cara foda. Da mesma forma que Ozen pensou passos à frente quando fez o ataque dele a Gyou, Hibuku também está pensando passos à frente agora. E se mostra um cara super capaz. Ele diz, quer dizer que Hibuku, um dos 3 grandes céus de Zal, premeditou que todo esse cenário se deflagraria em 6 meses. Se isso for verdade, ele está num nível de estratégia completamente diferente. Ele está num mundo completamente diferente. Ele se indaga de talvez até mais tempo. E de fato foi mais tempo. 6 meses eles tiveram de que Kansaro e Jiaga foram enviados a Homou. Mas Hibuku, desde que voltou meses antes, algum tempinho antes, ele já estava coordenando e pensando em todo esse possível cenário de Jian. Da mesma forma, Ozen, quando estava fazendo os cercos ali, a Ryo e Bujou com Kanki. Ele também, ao ver a muralha, já localizou que o local do embate decisivo seria em Jian. Galera, o que impressiona é que durante o pensamento do Sorraco, a gente vê que seria como se fosse um ataque em ondas. Durante esse tempo, a gente percebe que as tropas de Qin estão sendo engolidas por essas forças de Zhao aí. Esse local tá praticamente unilateral, beleza? Kansaro é realmente um cara bom em humilhar, não é à toa que ele é o braço direito do Shibashou. Eles dizem tudo, você deve saber que 6 meses são mais do que suficientes para se preparar e obter esse resultado. Essa é a razão de você ser derrotado. Ele diz que Jian é uma grande e escura cova na qual Hibuku se preparou para enterrá-los. Se eu não me engano, na tradução gringa, coreana, eu acho que até na inglês, o termo usado é que é um buraco negro. Jian é um buraco negro que Hibuku preparou para as forças de Qin. Eles, vocês realmente acharam que seriam capazes de invadir nossas terras, mas aqui no norte de Zal, todos os generais de Qin serão eliminados. Fim do capítulo, capítulo foda, galera. A diferença de preparação, isso mostra o quanto será preparado. Mais uma vez eu vou estar pisando naquela tecla. Eu não acho que esse exército de 200 mil será liquidado, exterminado até seus últimos números. Não acho. Especulava que o exército de Romão tivesse aí entre 30, 40 até 50 mil homens, mas eles levaram só 10 mil, mas claro, todos a cavalo, altamente preparados e treinados. Pelo visto, eles atacaram um local em específico. A fila desses 200 mil é enorme, 10 mil não daria conta de preenchê-los, toda a grande fileira de marcha. Eles atacaram um local em específico, que é o local em qual está o comandante de Qin dessas forças. O Jiaga já fechou a retaguarda e o Kansaro deu o golpe decisivo. Esse cara com certeza vai morrer. Sorraco vai ser farmado. Ele só foi para isso. Para ser farmado, hypar generais de Zal e hypar mais ainda o Hibuku. Um irresponsável. Isso é o que merece para almejar um cargo que ele sequer tem capacidade para tal. Me lembrou muito quando ele estava pensando no Hibuku e mostrou um pouco o take de como estava essa batalha. Me lembrou muito o ataque em ondas do Mako. Sabe quando o teu exército é muito preparado, é muito forte, e pega teu oponente desprevenido de tal forma
que os soldados tinham a impressão de que são massas e massas, mares e mares de soldados vindo até eles. Naquele cenário lá, o exército Kisui tinha 30 mil homens. A Gakuga tinha 5 e o exército Makou tinha 20 mil. Mas quando o exército Makou conseguiu fazer o ataque em ondas graças a Gakuga, a impressão que os homens do Kisui tinham era de que eram números muito e muito maiores do que os deles. Era preciso o próprio Kisui estar conscientizando eles o tempo todo. Esses generais de seca são monstruosos. Outro adendo aqui é que lá no capítulo 514, quando vemos a batalha do Shibashou contra o Odo, ele estava enfrentando a força principal do Odo de 20 mil homens, levou uma guarnição de 5 mil homens, e essa não era a guarnição total de Seca, Seca é uma fortaleza, com certeza ele tinha mais homens, mas ele levou 5 mil, com certeza ali era uma elite dele, a elite dele foi capaz de lidar com a elite do exército principal do Odo, praticamente. Vemos que o Jiaga estava, provavelmente o Kansaro também estava, não sei se o Joukario e o Gakusho estavam, mas esses generais são monstruosos. Imaginem o próprio Shibashou. Como eu disse, eu esperava que o primeiro passo do Hibuku desse certo e deu. Esse com certeza está mais do que claro que vai dar certo o segundo passo. Só nos resta o terceiro. Kanki marchando com a Rishin Hagakuga e o exército Eiki para enfrentar um Hibuku que vai estar no terreno que ele escolheu, com certeza com vantagem de tropas, e no momento adequado que ele escolheu para dar o terceiro e último golpe decisivo no Kanki. Vai ser uma batalha insana, esse arco só melhora a cada momento. Então esse foi o review, se tu gostou, curta, comente e compartilhe, ajuda muito. Tamo junto, galera.